A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Vamos para a segunda parte, aprendendo a conhecer a vontade de Deus. É importante que o crente seja guiado pelo Espírito de Deus e possa discernir e compreender as coisas que Deus quer para ele. Uma certa vez, eu encontrei com um irmão e ele falou para mim, eu estou vindo ali de um trabalho que eu estou ajudando uma irmã. Então, conversando com ele, ele disse que certo dia ele estaria indo num lugar para ajudar um trabalho também da irmã. Naquele momento, o Espírito de Deus falou assim para mim, vai com ele. E eu fui. No dia marcado eu fui e durante muito tempo eu compreendi que era vontade de Deus que eu ajudasse também junto com ele aquele trabalho e nós pudemos ver muitos frutos para o reino de Deus, pessoas sendo salvas, libertas, curadas e abençoadas em nome de Jesus e assim edificando o corpo de Cristo. Como que eu compreendi? Compreendi porque eu estou vazio da minha vontade. Vazio da minha vontade, eu tenho facilidade de compreender o que Deus quer para mim. Aleluia! Muitas das vezes isso vai acontecer com uma visão. Presta atenção. Uma certa vez eu estava numa igreja e o Espírito de Deus me deu uma visão, que eu via muitos bancos, enfileirados um atrás do outro. E o Espírito de Deus falou assim para mim, que uma porta iria abrir para mim realizar a obra dele. Passando os dias, uma irmã me encontrou dizendo que a mãe dela queria falar comigo. E eu fui na casa dela e aquela mãe dela estava doente. E ali ela falou, eu queria que você realizasse uns cultos aqui na minha casa para ver se eu consigo a minha cura. Porque eu estou achando que eu estou sofrendo de obra de macumbaria. E realmente era obra de macumbaria sim. E durante muito tempo eu fiquei ali, a casa dela encheu e muita gente foi abençoado, outros foram alcançados para o Evangelho, outros libertos, e assim eu fui fazendo a obra de Deus. Compreendi uma vontade de Deus por uma visão que eu tive, uma revelação. Tá vendo? O primeiro eu senti aqui que eu deveria acompanhar o irmão. O outro eu vi uma coisa pelo Espírito Santo. Entendeu? Bom, mas para que você tenha facilidade dessas coisas, é preciso, como nós falamos no vídeo anterior, nós nos esvaziar de nós mesmos. Nós temos que perder a nossa vontade. Aí você diz, mas eu não posso fazer nada não? Pode sim, mas não vai estar em primeiro lugar. Entendeu? Isso eu farei se o Senhor me permitir. Isso eu farei se o Senhor permitir eu fazer. Você entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Então, como nós estávamos falando no vídeo anterior, quando o homem interior amadurece, ele encontrará mais jovialidade, pensamentos e capacidades superiores, e assim ficará mais capacitado de decidir as coisas, terá mais sabedoria, vida e toda sorte de bênção. Quer dizer, ele recebendo maturidade espiritual. Quando você era criança, você não entendia as coisas. Você perguntava ao seu pai, você perguntava à sua mãe. Você lembra quando uma criança começa a falar e ela fala tudo, porque ela quer dizer que agora ela sabe falar. Sabe quando você aprendeu a ver as horas? Você não sabia ver as horas, você aprendeu a ver as horas. Não é verdade? Hoje é só olhar para o relógio, você já sabe as horas. Você não precisa ficar contando assim quando era criança. Porque você aprendeu, porque você amadureceu. Essa questão de aprender vai nos amadurecendo, entendeu? Por que a maioria dos crentes estão ociosos no reino de Deus? Porque eles estão cheios da vontade dele.
Então eles ficam presos na vontade dele, sabe? Aquela dona de casa só fica limpando a casa dela. Você chega na casa dela, tá um brinco, e você chega, que bonita a tua casa, toda limpinha, não tem uma poeira, não é? E no reino de Deus ela faz o quê? Ela não faz nada. Por causa de quê? Porque a vida dela está preenchida com a vontade dela. Ela está seguindo o fluxo da vontade normal de todos. Entendeu? A vontade de todos está na vida dela. Então ela tem uma vida normal como qualquer um. Mas quando ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela acorda pela manhã, faz tudo na casa dela e vai fazer a obra de Deus. E vai fazer visita, e vai na consagração, e vai evangelizar, e vai para os montes, vai fazer aquilo que Deus quer. Por quê? Porque ela tem a vontade de Deus implantada nela. Passa a semana toda e aquele irmão, aquela irmã não vai no monte, não lê a Bíblia, não ora. Quando chega na igreja é vazio. Quando recebe uma oportunidade, não tem nada para falar. Quando o pastor dá uma oportunidade, ninguém tem nada para falar. Como não tem nada para falar? Como? O Espírito de Deus não vive em você? Será que Deus não te deu uma palavra? Será que Deus não mostrou a vontade dele para você? Por causa de que acontecem essas coisas? Porque estão envolvidos consigo mesmo, estão envolvidos com a família. Ah, mas quando é para reunir com a família, é aquela alegria, não é? Sabe fazer muita coisa, né? Agrada um, agrada outro, mas e a Deus você está agradando? Hein? Quando é que eu agrado a Deus? Eu agrado a Deus quando eu dou valor à vontade de Deus. Eu agrado a Deus. Eu dando valor à vontade de Deus, eu estou agradando a Deus. Eu agradando a Deus, Ele se agradando de mim, Ele vai me abençoar. Então, aquele que amadurece, caminha com Deus, com discernimento. Entende? Você pensa que Elias pegou Eliseu de surpresa? Ele não pegou Eliseu de surpresa. Por quê? Porque ele estava na vontade de Deus. Quando nós estamos na vontade de Deus e amadurecemos, nós nunca dizemos não para Deus. Entendeu? Por quê? Porque você já está sendo tratado por Deus para uma obra que Ele tem para você. Ele tem uma obra na tua vida, entende? Muitos decidem fazer, entrar na faculdade, se profissionalizar, se formar, né? Ter um curso superior, mas no reino de Deus não passou nem do primário, né? Eles são cultuados, adorados pelos homens, né? Mas e por Deus? Quando ele morrer, o que ele vai receber? As coisas desta vida passam, irmão. A tua profissão vai passar. Aquilo que você fez para você nessa terra vai acabar. Mas as coisas que você faz para o reino de Deus serão eternas. E outra coisa, o nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho tem um salário. O nosso patrão, Deus, paga muito bem os seus trabalhadores. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Bom, estamos falando sobre a vontade de Deus. Você já descobriu a vontade de Deus para a tua vida? Nem? Por que muitos não sabem ainda a vontade de Deus para a vida dele? Porque ele diz assim, eu vou ser isso. Ah, que vontade de ser um cantor, que vontade de ser um pregador. Não. Tente entender pelo Espírito de Deus a vontade de Deus para a tua vida. Aleluia? Sim, tente entender, não é? Paulo foi colocado como líder e outros eram colocados como auxiliares. Cada um é colocado na posição que é capaz.
E quem decide isso é Deus. Deus decide a posição de cada um segundo a capacidade de cada um. Se você não tem capacidade, entende? Isso significa que você ainda não amadureceu. Quando nós amadurecemos, nós recebemos capacidade de Deus, nós recebemos dons de Deus, né? Aleluia! Sabe aquela pessoa que tem o dom para evangelizar? Ele é um evangelista, já está aí na cara. Mas para ele evangelizar, ele tem que conhecer o quê? Ele tem que conhecer a palavra de Deus, ele tem que conhecer sobre doutrinas, né? Ele tem que conhecer sobre religiões. Então o que ele vai fazer? Ele vai estudar naquela área que Deus quer usar ele. E um evangelista pode ser um evangelista local, pode ser um evangelista na família, você pode ser um evangelista no seu trabalho, pode ser um evangelista no hospital, no ônibus, no trem, no metrô. Quando alguém sentar do teu lado, você vai evangelizar, você é um evangelista, né? E fazendo assim, Deus é quem vai decidir quem vai ser um evangelista internacional. Aí você vai começar a ser chamado para pregar nas igrejas, para pregar no ar livre, no evangelismo, numa cruzada. E agora mesmo você está saindo fora do país porque você se tornou um evangelista internacional. Essas coisas quem decide é Deus, mas como ele faz isso? Através do nosso amadurecimento. Se nós não amadurecermos, Deus não vai poder investir em nós. Será que você investe em alguém que não tem uma profissão? Fulano de tal não tem uma profissão, o que ele vai trabalhar? Serviços gerais. Não é isso? Quando ele chega naquela empresa, você tem alguma profissão? Não tem profissão. Já sei, eu vou colocar você aqui para trabalhar nos serviços gerais. O que é serviços gerais? Fazer de tudo, de limpeza, né? Vai limpar o banheiro, vai limpar o salão, vai varrer aqui, vai espanar do outro lado, vai passar o pano em outro lado. Serviços gerais. Entendeu? É aquilo que todo mundo sabe fazer. Sabe, quando você era criança, você via a tua mãe pegar a vassoura e varrer. Aí você ia lá pegar a vassoura, você nem conseguia segurar a vassoura direito. Um dia você aprendeu porque você cresceu. Porque varrer é muito fácil, não é? Então, é assim que começa o processo na vida do crente. Ele primeiro tem que começar se limpando dos desejos dele, se limpando da vontade dele. Te pergunto, você está envolvido em quê? Agora, neste momento, você está envolvido em quê? Você está envolvido com suas coisas ou com as coisas de Deus? Né? Eu tentei várias vezes e não consegui. Você tentou várias vezes e não conseguiu? Por que você não conseguiu? Porque você não perdeu o desejo pela sua vontade. Sabe? Deus tem necessidade de trabalhadores na obra dele. Entende? Então, é por isso que a palavra que o Senhor me revelou fala: quando o homem interior amadurece, ele encontra mais o que? Jovialidade. Entende? Ele vai se encontrar com o quê? Com força, com poder espiritual. A palavra de Deus diz que Moisés já tinha seus 80 e poucos anos, mas a força dele era como a força de um jovem. Aleluia! Por quê? Porque ele abraçou a vontade de Deus. Mas foi de uma hora para outra que Moisés abraçou a vontade de Deus? Não, ele quis escapar de Deus. Porque as tarefas que Deus nos dá, é necessário ter fé. Eu me lembro quando o Senhor falou que queria levantar uma obra a partir do meu lar. Eu juntamente com a minha esposa, sabe? Aí, um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que o Senhor me prendia. Eu estava preso, Deus me prendia. Eu começava a chorar. Eu tenho que me soltar daqui, eu tenho que me soltar daqui. Mas eu não conseguia me soltar porque era Deus que tinha me prendido. Aí o Espírito de Deus falou comigo.
Você não vai sair daí enquanto você não cumprir a minha vontade neste lugar. Então eu entendi que a vontade de Deus era que eu ficasse dentro da minha casa, que Ele ia trazer o povo. Isso tem acontecido. Isso aconteceu com Paulo também. Paulo foi a muitos lugares, pregou o evangelho, fez missão em muitos lugares, em muitas cidades, foi perseguido. Um dia Deus colocou ele dentro da casa, deu uma casa para ele, e ele ficou 2 anos ali pregando o evangelho sem ninguém impedir Paulo. Aleluia! Porque Deus dirigiu a vida de Paulo até a última hora, e quando ele achou que já era a hora que Deus ia tirar ele, Deus deu mais uma tarefa para ele. Entende? É que nem o testemunho do pastor David Wilson, que está na glória, que o Senhor já recolheu. Ele disse que ele contava que quando ele já sentiu que já estava velho, ele disse: Senhor, eu vou me aposentar. Aleluia. Aí o Espírito de Deus começou a incomodar ele. Como ele, um homem amadurecido, ele compreendeu o quê? O Espírito de Deus falando com ele: não, eu tenho mais uma obra para você. Eu quero que você vá para a cidade tal e levante um novo templo, uma nova igreja. Plante uma nova igreja. Depois que ele plantou aquela igreja, arrebanhou aquela igreja, depois Deus recolheu ele. Quando ele pensou que estava na hora de parar, Deus disse: não, está na hora de parar não. Você se lembra quando Elias queria parar? Hein? Porque ele estava cansado, porque Israel não mudava, ele queria parar. Ele achou que não tinha mais nada para fazer, sabe? Ele não tinha mais nada para fazer, mas ele era um homem amadurecido por Deus. Quando você é amadurecido por Deus, nenhum vírus vai matar você, porque Deus precisa de homens maduros nesta terra. Deus precisa de homens que compreendem a vontade dele nesta terra. Deus não vai levar você enquanto você não cumprir a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu com Elias. Quando Elias, Senhor, leva minha alma, eu quero morrer, e ele já estava cansado, ele já estava chateado de tudo, e o Senhor falou assim: não, eu tenho mais missão para você. E depois que você cumprir essa missão, tem outro que eu vou colocar no teu lugar. E quando Elias vai encontrar com Eliseu, Eliseu já está pronto para ir com Elias. Você está pensando que Deus ia colocar um homem verde para andar, para ficar no lugar de Elias? Não. Um homem que já tinha sido treinado por Deus. Então nós precisamos compreender essas coisas, um pensamento que Deus tem. Às vezes o crente fica querendo ouvir uma voz de Deus. Ué? Fica esperando, irmão. Você não ouve ele aqui? Como você vai ouvir ele aqui? Hein? Ele fala aqui, ó, dentro de você. Ele coloca um pensamento em você. Mas você tem dificuldade de compreender o pensamento de Deus porque você está cheio de pensamento, né? Semana que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer isso, depois que passar essa pandemia aí eu vou fazer isso. Enquanto está essa pandemia, você sabia que Deus impediu muita gente de fazer muita coisa? Mas eu estou aqui fazendo isso, porque Deus falou que eu tinha que fazer isso. E justamente agora, nessa pandemia, Ele falou: você vai colocar vídeos na internet e eu vou te usar. Aleluia! Eu vou te dar a palavra. E assim nós vamos compreendendo a vontade de Deus e vamos caminhando com Deus até a hora que Ele nos chamar. Mas para você compreender a vontade de Deus, você tem que esvaziar da sua vontade e esperar. Ele vai implantar em você a vontade dele, mas desejos precisam sair de nós, sabe? Desejos, vaidade. Sabe o que é vaidade? Vaidade é algo vã, não vai te acrescentar em nada. E você gasta dinheiro com aquela vaidade, né? Você gasta dinheiro com aquela vaidade. Chega uma hora, você, tanto buscar Deus e se esvaziar, Deus vai tirando aquela vaidade de você.
Você vai chegar até a se espantar. Puxa vida, hoje não sinto falta, não sinto falta disso, não sinto falta daquilo. Não é verdade? Por quê? Porque Deus libertou você para colocar em você a vontade dele. Mas você estava no joelho falando com Deus: Senhor, eu quero a tua vontade para a minha vida. Eu não quero mais a minha vontade. Você está entendendo? Então você esvazie, se esvazie, né? Você quer que Deus cresça na tua vida, que Jesus cresça na tua vida? Então você tem que desaparecer, mas você gosta de se aparecer? Você já viu aquela pessoa que gosta de se aparecer? Hein? Você já viu? Hã? Existem pessoas que gostam de se aparecer, porque ele é o melhor, ela é a melhor, não é? Isso são sinais de pessoas carnais, cheias de vaidade, cheias de desejos. Eles querem aparecer. Não é eu que tenho que aparecer. É Jesus que tem que aparecer na minha vida. Aleluia! Quando você amadurece, você se torna precioso para Deus. Você é um vaso adornado por Deus, preparado por Deus. E quando a hora chegar, Ele vai lançar a mão de você e vai usar você, porque você se esvaziou da tua vontade para fazer a vontade de Deus. Escute a vontade de Deus aqui. Ele vai colocar um pensamento em você, ele vai colocar um desejo em você. Isso só será percebido quando você esquecer seus desejos. Esqueça os seus desejos e descubra os desejos de Deus. Que Deus te abençoe.